Paz do Senhor, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Passando aqui para deixar mais um vídeo abençoado em nome do Senhor Jesus. Trazer uma palavra de Deus aqui que Ele colocou no meu coração, estava meditando. Em nome do Senhor Jesus, espero que seja para vocês aí uma palavra de esperança, uma palavra de luz, uma palavra abençoada. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like. Que Deus possa estar aí abençoando a cada um de vocês, né, nessa noite, nesse finalzinho aí de quinta-feira aí, nesse início de sexta-feira. Amados, passando aqui hoje para deixar uma palavra muito interessante. Ela se ocorreu depois de Cristo aí, depois da morte de Cristo, né? Eu achei muito interessante essa palavra, porque essa palavra ela conta a história do imperador Nero, né? Um homem muito mau, um homem muito sádico. Ele não tinha dó das pessoas, ele tinha o circo de Nero. O que ele fazia? Ele pegava os judeus, os cristãos que acreditavam em Jesus. Em Roma, nessa época de Roma, acho que 300 anos depois, 200 anos depois de Cristo, ele pegava essas pessoas, eles jogavam, e como nessa época não tinha nenhuma diversão, né, que a gente tem hoje, a diversão de Nero era o quê? Era fantasiar as pessoas de animais e colocarem as pessoas no seu circo ali, né, na sua redoma que ele criou ali, e na sua arena, e atiradores de flecha profissionais ia simulando tipo uma caça, matando as pessoas a flechadas. Quando era de noite, o que ele fazia? Ele amarrava as pessoas no poste e ele pegava e ele tacava fogo nas pessoas, lentamente ia queimando as pessoas. E nessa época Paulo foi logo no fim da vida de Paulo. Paulo ficou preso em Roma e Paulo conheceu Lucas, né, que para os católicos é o São Lucas, né? Lucas era pintor e médico e Paulo não podia, né? Paulo não tinha entendimento, Paulo ele não sabia escrever. Paulo ele pedia para Lucas escrever as cartas dele, né, os livros dele, ele foi relatando. E Lucas ficou ali com ele. E o que aconteceu? Nero começou a perseguir, porque Paulo, por onde ele passou, ele espalhou a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi crescendo tão grande que criou caos para Nero, né? E o que acontece nos tempos de hoje, amado? A palavra de Deus tá, os governantes estão querendo calar, né, a nossa voz. Não quer que a gente leve a palavra de Deus, não quer que a gente coloque a palavra de Deus adiante. E foi um decreto que Nero criou, que era proibido falar de Deus, né? Parece que estamos vivendo hoje, né? Que em muitos lugares é proibido falar de Deus. Era proibido falar de Deus em Roma. Então Nero começou a pegar as pessoas, e manter presa. E as pessoas eram mortas, achotadas, estupradas, né, violentadas de todas as maneiras que você pense. E o que aconteceu? Olha para vocês verem como Deus ele é tremendo. E Lucas acompanhava a Paulo. Então Lucas ele era o médico dali do povo dele ali. E nesse tempo que ele ficou com Paulo, a filha de Nero adoeceu. E Nero tinha a vocação dele. Nero ele não tinha crença em Deus, né? Ele não acreditava em Deus. Ele acreditava que Deus era uma farsa. E ele tinha seus santos lá.
tinha um altarzinho, tinha seus santos. E a filha dele adoeceu muito. E ele, como era um imperador muito poderoso, tinha assistência de todos os médicos, né? Na parte física ele tinha todos os assistentes. A única coisa dele é que a crença dele ali naquilo que ele estava crendo no momento, nesse momento triste, não ajudou. Então antes a menina dele ficou doente, a filha dele ficou doente, ele trouxe todos os médicos para tentar curar ela. E tinha seus assessores que ajudou ele, né? Faz oferta para os santos, faz isso, faz aquilo para o Deus de Baal, Deus de Nefertiti, Deus de tanta coisa, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente tá orando para as coisas erradas, né? As coisas não tá dando certo na nossa vida, porque a gente às vezes está pedindo para pessoas erradas. Entendeu? É como a gente contar nosso problema para pessoas erradas. Às vezes a gente acha que o nosso problema a gente conta para um amigo, né? Amigo, né? Tô dizendo, né? Tem pessoas que gostam da gente. A gente conta para amigos que você pensa que ele tá ali com você na sua dor, mas por dentro ele tá dando risada, tá falando bem feito. Eu falei que não ia aguentar, eu comprou o carro, falei que não ia aguentar pagar. Comprou uma casa, eu falei que não ia aguentar pagar, bem feito, quer ser melhor que os outros. Você tá entendendo, amado, o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes, né, a gente tá pedindo e tá dividindo as nossas dores com pessoas erradas, né? E continuando, ele tinha a sua crença lá, né, no seu santo. E o que ele fez? Ele pegou e prendeu Lucas. Prendeu Lucas e falou: amanhã tem circo de Nero, né, que ele chamava de circo. Amanhã tem circo de Nero. E Lucas ia morrer naquele dia. E Paulo, né, Nero conversando com Paulo, falando para Paulo que ele não ganhava dinheiro, que ele era um do tipo assim, uns comandantes daquela turma, mas ele andava de cabeça baixa, ele tinha poderes para curar as pessoas, porque Paulo ele fez cego andar, Paulo ele fez paralítico andar, cego enxergar, mudo falar. Paulo ele realizou todos os milagres que Jesus deixou em autoridade para ele. Só que na verdade não era Paulo. Tem uma passagem da Bíblia que fala que teve uma pessoa que pegou, falou para um demônio: em nome de Paulo eu te expulso. Só que Paulo não tem poder nenhum. O poder é de Deus, o poder do Espírito Santo. E o que o demônio fez? O demônio zombou da cara dele, né? O demônio zombou da cara dele e rasgou ele inteirinho. Bateu nos dois, fez os dois correr. Então, né? O demônio ainda falou para ele: eu conheço Jesus de Paulo. Jesus de Paulo que eu conheço, mas o poder de Paulo não. Então foi onde os dois erraram. Para vocês verem que tem coisas que a gente, né? A gente erra em pedir, em falar coisas erradas ou pedir por coisas erradas, né? E pegou Nero conversando com Paulo, né? Nero falou: não mata Lucas, pediu para ele não mate Lucas. E mais tarde Nero veio até Paulo: o que você pode me ajudar, o que você tem para me ajudar? Veja bem, ele prendeu, né, Paulo, que era o motivador de toda a desavença de Roma. Aí ele pegou, virou para Nero e falou assim para Nero: pega, manda chamar Lucas. Lucas é um bom médico, só falou isso, não falou mais nada. Aí ele falou: como eu vou pôr Lucas dentro de casa, um cristão dentro da minha casa, eu vou contrariar meus deuses, né? Para você ver, né, que o bem não se atrela com o mal. Aí Paulo pegou, insistiu, falou: não, Lucas é um bom médico, pede a ele que ele vai resolver. Quando foi de noite, a filha dele piorou, estava à beira da morte. O médico dele lá falou: não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu já tentei de tudo, não tenho o que fazer. Ele pegou, então só a mulher falou: não deixa minha filha morrer. E ele pegou, mandou buscar Lucas na prisão. Lucas foi, chegou lá, Lucas pegou, viu que ela estava com coágulo no pulmão. Por isso que ela não melhorava, né? Na verdade, o Espírito Santo mostrou para Lucas. Mas qual foi o intuito, né, de o Espírito Santo mostrar para Lucas que
o que ela tinha para Lucas salvar a filha de Nero, né? Para Nero ver que o Deus, né, de Paulo e o Deus de Lucas era verdadeiro. Porque o povo de Paulo, os judeus, estava sofrendo muito, estava sendo, né, massacrado, humilhado, né? Então, o Lucas pegou, fez um furo nas costas da menina, drenou o sangue, foi lá, mandou, né? Porque os cristãos estavam escondidos, tipo, vamos falar aqui, numa caverna, numa ilha. Então, o, o Lucas falou assim: você me confiou a vida da sua filha, então eu vou confiar meu povo em você. Mandou Nero ir lá buscar o remédio, procurar é, os parentes deles e buscar remédio. Mas o que foi aquilo que Deus fez? Moral da história: Deus fez com que Nero visse onde estavam as pessoas, mas que Nero tivesse compaixão, porque Deus estava tendo compaixão dele. Deus mostrou a saída para ele, deu a cura para a filha dele. A filha dele no outro dia estava boa. Então, quando Nero vai conversar com o Paulo, falou assim: eu poderia delatar, eu poderia mandar pegar todas aquelas pessoas, jogar diretamente no circo, mas ele não fez aquilo porque ele falou: o teu Deus, glória a Deus, o teu Deus salvou minha filha. E aí, o que eu quero dizer, amados, aqui? Às vezes, Deus, né, coloca a gente em situações difíceis. Deus coloca a gente em situações de doenças, situações de enfermidades, situações terríveis, né, de um acidente, para mostrar pra gente que às vezes a gente está buscando, né, a cura, está buscando a salvação no ser humano, sendo que Ele é o que cura-nos, Ele é o que nos fortalece, né? O homem que ele ia matar, curou a filha dele. Curou a filha dele e colocou para ele que o amor é a única salvação. Nero pegou, libertou o povo de Israel, de lá, os judeus, né? Não quis mais fazer aquilo. Paulo foi morto. A sina de Paulo era ser morta, porque ele, né, já estava escrito que Paulo ia morrer. Paulo trilhou seu caminho perfeito que Deus fez. Mas naquele momento Deus mostrou para Nero. Deus mostrou para Nero que o caminho da verdade e a vida era o Senhor Jesus. Então o povo de Lucas e Lucas foi liberto. Paulo morreu e Paulo falou para Lucas, né? Viver com Cristo, morrer é lucro. E foi o que Lucas fez. Lucas foi adiante, né? Passou isso aí para o seu povo, foi levando a palavra de Deus também. Graças a Deus ele cumpriu o seu caminho também, e assim a gente está indo. A gente estamos aqui, eu estou cumprindo meu caminho de levar essa palavra até você, de mostrar para vocês que a única salvação, que a única esperança é em Cristo, né? Independente de qualquer coisa que a gente tenha. Para vocês verem, a filha dele ia morrer, a filha dele tinha um coágulo no pulmão, e os médicos não achavam. Os médicos não achavam. O Espírito Santo mostrou para Lucas o que era. Lucas foi lá, Lucas pegou, Lucas, né, drenou. Naquela época não tinha nenhum dreno, fez da maneira que ele tinha naquela, salvou a vida dessa moça, e Nero passou a acreditar no Deus de Israel. Então, amados, é aquilo que eu sempre falo: Deus, ele é com nós. Pode ficar tranquilo que Deus, ele é com você nas dificuldades, nas advergências. Se você sofreu um acidente, se você está desempregado, se você está debaixo de uma palavra que foi lançada contra a sua vida, uma palavra de maldição, creia no seu Deus, creia no Deus de Israel. Ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai mudar a sua história. O teu cativeiro vai ser mudado em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa estar sempre confiando no que Deus tem para nós. Às vezes o ser humano, ele não
Ele não tem mais saída para nós. Mas Deus, ele tem. Você pode ter certeza disso. Na minha família, a minha esposa, o diagnóstico dela de 2 hérnias de disco era operar. Se não operasse, não ia andar mais. Poderia até ficar de cadeira de roda. Mas Deus mudou o diagnóstico. Ela acreditou, ela confiou, ela fez uma campanha e hoje ela está firme. Não fez a cirurgia, fez um exame para comprovar, não tinha mais nada de hérnia de disco. Então, glória a Deus. Deus seja louvado para todos os 4 cantos do mundo. E eu estou aqui, levando a palavra para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Estou aprendendo muito, estou começando agora. Minha caminhada, assim como a de Paulo, foi, né, sofrida, apanhou, foi chicoteado, sofreu várias agressões, mas não desistiu. Eu posso passar por várias dificuldades também, eu não vou desistir. Vou estar sempre levando essa palavra de Deus para você. Confia no Senhor. Deus, lá no finalzinho, quando você achar que está perdido, Deus tem uma saída. E amados, uma coisa importante que eu estava lendo aqui e eu quero passar com vocês. Olha que Jesus deixou para os seus discípulos no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 7 até o 8. E indo e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graças dai. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu estou levando isso aqui, ó, para vocês de graça. Então, de graça você tem que repassar. O reino de Deus, amados, ele não é só para nós. Então, o reino de Deus não é uma coisa que a gente aprende e guarda. O reino de Deus a gente aprende e passa para frente. Amém? Que Deus tenha um excelente descanso de noite para vocês, um sono abençoado. Que amanhã seu dia vai ser melhor. Mesmo que você recebeu qualquer notícia ruim hoje, confia no Senhor que Ele vai fazer diferença. Amém? Fiquem com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e a doce consolações do Espírito Santo estejam com você e a sua família. Amém. Fiquem com Deus.